A cidade construída nas margens de um rio que já se faz ao mar fez dela um destino fácil e convidativo. Hoje aportam cruzeiros apinhados de turistas, mas outrora eram comerciantes que subiam a costa portuguesa vindos do Mediterrâneo. A facilidade de acesso desde cedo fez deste lugar um encontro de povos e culturas que lhe foram moldando a identidade cosmopolita. 1147 marca a conquista cristã da cidade, até então sob domínio muçulmano. Começa um itinerário onde o cristianismo é mais que uma religião. É marca identitária de uma cidade que quer recomeçar a sua história e que o faz em torno de um santo que vai congregar sensibilidades e projetar a vontade política de um reino que se quer alargar ao sul do território. Será um mártir do início do século IV, que sofreu o martírio em Valência, o elemento unificador da cidade conquistada. Há 850 anos, em 15 de setembro de 1173, chegavam por mar as suas relíquias que cristãos da cidade tinham ido buscar ao Cabo de São Vicente. Quando as relíquias vêm, o episódio todo ele é de grande conflitualidade. Portanto, as relíquias são trazidas do Algarve, de Sagres, e depois chegam a Lisboa clandestinamente, em segredo. Não é? Chegam a Lisboa, são depositadas na Igreja de Santa Justa e todas estas circunstâncias levam a crer que são trazidas pelos moçárabes. Mas há também como de facto o São Vicente é um santo de grande devoção, de grande popularidade, há imediatamente, assim que se sabe da notícia, a tentativa de outros dois atores institucionais, a Sé e o Mosteiro de São Vicente, que já tinha sido fundado em Lisboa. Portanto, o Mosteiro de São Vicente é fundado logo após a conquista, portanto, um mosteiro de cónegos grandes, não é? Portanto, que não dependia da Sé, portanto, era bastante autónomo, mas estes dois atores institucionais, por sua vez, também querem as relíquias, não é? A tensão é superada com a intervenção política do alcaide de Lisboa e governador da Extremadura. Um fidalgo minhoto, Gonçalo Viegas de Lanhoso, que estava cá por, enfim, era um homem de mão, digamos assim, de Dom Afonso Henriques, do rei, e ele decide que as relíquias vão para a Sé e depois na Sé espera-se pela decisão do rei, não é? E o rei confirma a decisão de que as relíquias ficam na Sé, mas mesmo assim ainda há, conta esta fonte, uma segunda viagem para trazer mais algumas relíquias, portanto, uma espécie de restos dos restos, para dar à igreja, ao Mosteiro de São Vicente. É esta a circunstância em que a cidade acolhe as relíquias daquele que será o seu padroeiro, São Vicente, um exemplo de heroicidade, de vida cristã, que será em Lisboa um elemento unificador de sensibilidades. Talvez seja por isso que ele foi tão importante na pós-reconquista de Lisboa. Era um santo que teve muita influência nas comunidades moçárabes de Lisboa, porque eu acho que é aquilo que nós hoje escolhemos e discutimos, esta relação entre religiões, e que o São Vicente é a prova disso, que é possível debater e é possível ter ideias diferentes, mas ter sempre um ponto comum de respeito. 8 séculos e meio depois, a cidade já habita o 3º milénio da era cristã. Não esquece, porém, as origens e quem foi determinante para que perdure hoje com a identidade que a define, com a marca que todos lhe reconhecem. A comemoração da trasladação das relíquias de São Vicente possibilitou um ano jubilar, rico de oportunidades para conhecer esta figura que vai ficando um pouco na sombra do popular Santo António. Os estrangeiros e muitos portugueses me perguntam o que é esta
este símbolo que nós temos. Olham e dizem, mas o que é esta barca? O que são estes corvos? O que é este símbolo que vem espelhado em toda a cidade, nas ruas, nas paredes, nos monumentos, nos postos de luzes? Este símbolo da nossa Lisboa, que é o símbolo deste momento marcante que estamos aqui hoje, de 850 anos. A barca e os seus corvos carregando as relíquias de São Vicente, que, feitas símbolos e transformadas em mito, causaram tanto alvoroço na cidade naquele setembro de 1173. É nesse símbolo, é nesse momento que estão as nossas raízes, as raízes da Lisboa portuguesa. Raízes que começam numa viagem, um acontecimento agregador de solidez social. Em 1147, deixaram de resistir as muralhas de Lisboa ao exército de cruzados de várias proveniências e às ordens de Dom Afonso Henriques. Mas as muralhas físicas não são as mais decisivas. O Papa Francisco insiste em que temos que derrubar muros e construir pontes dentro de nós, no espaço social, no campo da economia, da política, da cultura. São Vicente foi trasladado para Lisboa para apoiar os cidadãos nessa outra conquista, na construção de uma fortaleza de alma que nos ajude na fidelidade aos próprios sonhos e ao sonho de Deus para a humanidade. A relíquia do mártir é certamente um venerando objeto de devoção, mas não só. Tem a função de constituição que explicita o que somos. Vale um inteiro Código Civil que regula as relações, inaugura uma escola da convivência humana, desdobra um código de estrada para os valores e é capaz de acordar o coração do ser humano para desejos maiores, para metas que não sejam apenas as imediatas e óbvias, para ter a força de relativizar o relativo e abraçar o seu quinhão de absoluto. Um município, uma igreja diocesana a fazerem-se ao largo missionário, à partilha de uma memória que é, acima de tudo, identidade. Um ano para conhecer São Vicente. Acho que foi um ano muito interessante, em que tivemos muitas atividades, que conseguimos trazer várias leituras da importância do São Vicente para Lisboa, seja da parte artística, da parte cultural, e esta importância que São Vicente tem para a Câmara Municipal de Lisboa, que é o seu símbolo, não é? É o símbolo que nós encontramos todos os dias nos candeeiros, nas tampas de esgoto, por toda a cidade, para a Igreja, neste edifício maravilhoso que estamos, do Mosteiro de São Vicente de Fora, para a Sé, onde estão as relíquias do santo. Exposições, visitas guiadas pela cidade, livros editados, contributos diversos para aprofundar a presença de São Vicente na cidade de Lisboa. Muito especial para nós, que é Lisboa, São Vicente em Lisboa, que é um livro juvenil editado sobre a história, uma história de São Vicente que eu acho que todas as crianças deviam de ler. A publicações, a congressos, acho que a visitas guiadas, por isso fomos fazendo, mostrando às pessoas a importância de São Vicente hoje. Incontornável na cidade de Lisboa é o Mosteiro de São Vicente, um lugar intimamente ligado à conquista da cidade. Dom Afonso Henriques, sabendo que esta era uma tarefa muito difícil, vai fazer uma promessa e um voto que, caso conquistasse a cidade, Lisboa aos Mouros, mandaria erguer uma igreja e mosteiro dedicado a São Vicente. Não esta igreja e mosteiro que vêm aqui, mas seria esta. Portanto, eu até normalmente peço para fazer um exercício mental que é esquecer esta e olhar para esta. O antigo mosteiro terá pouco a ver com o atual. Ainda assim, ele guarda a memória e a veneração de São Vicente, um mártir que por aqui surge em várias representações, mesmo naquelas
a que não estamos habituados, como é o caso desta imagem que o apresenta como o padroeiro dos vinhateiros e dos comerciantes de vinho. Porquê? Se pensarmos no nome de São Vicente em francês, Vincent ou Saint Vincent, portanto, vinho São ou sangue da vinha. O que é que se acreditava? Se no dia de São Vicente, a 22 de janeiro, fizesse bom tempo ou não nevasse em França, diria que naquele ano haveria uma boa colheita. Portanto, São Vicente, em França, normalmente é representado ou com um cacho de uvas ou pode ser com outros utensílios da poda. Mas a representação que marca a cidade é a da barca e dos corvos que acompanham a viagem das relíquias do santo através do mar. A viagem em que os moçárabes as foram resgatar ao cabo de São Vicente. Diz, quando voltaram para Lisboa, já não voltaram sozinhos. Voltaram com corvos que acompanharam esta viagem, nomeadamente um à popa e outro na proa. Portanto, que seria depois a imagem da cidade de Lisboa quando São Vicente se tornasse o padroeiro da cidade também. Agora, o que é interessante? Que depois, mais tarde, também esta própria imagem, agora hoje se virmos, já não é uma embarcação. A embarcação que vemos já é uma nau. Normalmente, depois, já ligado aos descobrimentos, esta embarcação transforma-se numa nau, mas naquela época não seria uma nau, de certeza. Uma visita que se pode fazer neste lugar da história da cidade. Um mosteiro que atrai muitos visitantes e alguns deles movidos por uma especial proximidade ao santo. O meu marido nasceu no dia de São Vicente e sempre se falou, quando o meu marido ainda veio trabalhar por Lisboa quando era jovem. E quando chegou cá, chamavam-lhe o Corvo. E ele achava que isso era um nome assim, que não era vulgar chamarem o Corvo, mas ele não sabia porquê. Até que alguém depois lhe disse que as relíquias de São Vicente, que vieram do Algarve, do Cabo de São Vicente, e que vieram acompanhados por 2 corvos. E aí ele já ficou, mas contavam-me sempre isso, que aquilo quando ele chegou sentia-se mal, porque lhe chamavam corvo. Fiquei a saber há bem pouco tempo que São Vicente, que é o padroeiro de Lisboa e dos Algarves, já sabia, que deu o nome ao meu pai, porque nasceu no dia de São Vicente, e fiquei a saber que as relíquias vieram do Algarve e chegaram a Lisboa dia 15 de setembro, agora hoje fiquei a conhecer o dia 15 de setembro, e que foram trasladadas aqui para a sede de Lisboa no dia 16 de setembro, que é o dia do meu aniversário. Portanto, achei engraçada a coincidência de o aniversário do meu pai, dar o nome ao meu pai e as relíquias serem no meu dia de anos. E o filho também? E o filho é Vicente, em homenagem do meu pai, que faleceu muito jovem, e então, para dar seguimento, mas não nasceu no dia de São Vicente, quase, nasceu 8 de fevereiro, portanto, se ele tivesse antecipado um bocadinho, ainda arriscava. Este lugar que Dom Afonso Henriques manda edificar como voto de agradecimento pela conquista de Lisboa, acolheu também a representação de um Auto de São Vicente, integrado no programa comemorativo do ano vicentino. A peça de teatro recupera o auto da autoria de Afonso Álvares. E que justamente foi representado aqui, o que não deixa de ser algo extraordinário, realmente 500 anos depois, voltar no mesmo espaço a apresentar esta história, que também cruza o sagrado com o profano, e que nos ajuda realmente a conhecer melhor não apenas a figura do santo, enfim, toda a história até chegar a Lisboa, como também a Lisboa de 500, conhecer também o que era esta cidade, não é? Como é que ela vivia, o que é que sentia. E pues, tu queres traer nueva lei para mi gente? Daciano, o teu temor não me dá pena nem guerra, porque o meu Deus e Senhor, que criou os céus e a terra, me fará teu vencedor. E crê tu, e mais os teus, que o teu Deus é mentiroso, e o meu muito poderoso, que fez para si nos céus um reino muito glorioso. O autor foi convidado pelos
os côneges aqui do mosteiro para a sua representação. Ele depois mais tarde ele escreveu 4 autos, como eu disse, um deles sobre Santo António, e depois mais tarde veio a publicar estas obras. Estas obras, algumas delas entraram no Index, quer dizer que sofreram a censura. Esta obra sofreu censura. Portanto, isto é complicado. O teatro português está marcado pela ação do Tribunal da Censura Inquisitorial. Essa é a realidade. Agora, eu acho que é de justiça a tirar estas peças, estas e muitas outras, e algumas que nós temos representado, tirá-las da gaveta, do olvido e apresentá-las ao público. A recuperação de um auto com 500 anos que traz ao público de hoje a importância deste padroeiro de Lisboa nos momentos de particular fragilidade da cidade. Sobretudo também porque é um teatro que dialoga muito também com a nossa própria contemporaneidade. No fundo, a natureza humana não mudou assim tanto. As questões que se colocam são muitas delas as mesmas. E aqui são colocadas de uma forma também poética, mas também muito concreta e de uma forma muito bem conseguida. À distância de quase 900 anos, Lisboa tem presente a memória e os sinais desse santo que tem por padroeiro. São Vicente, pela sua origem, história e características, nasce como padroeiro da cidade, como fator unificador e como mensagem política de um reino que está a crescer e que será reconhecido pelo Papa 6 anos após as relíquias terem chegado a Lisboa. As relíquias vêm trazidas por estes moçárabes. E há um cânon de 1240, do Sínodo Diocesano de 1240, que diz que torna obrigatória a peregrinação no dia de São Vicente, portanto 22 de janeiro, à Sé para venerar as relíquias. O que é um indício que talvez as relíquias ou outras relíquias, ou pseudo-relíquias, fossem veneradas noutros sítios. Não sabemos, porque não há mais nenhuma prova disto, mas para haver um cânon que explicitamente diz que é obrigatória a veneração das relíquias de São Vicente na Sé, é porque havia alguns grupos que resistiam a isso. Não é difícil adivinhar que eram os moçárabes, não é? Não é de facto nada difícil e, portanto, é um pequeno indício de que isto é complicado. Por outro lado, para os cristãos do Norte, Dom Afonso Henriques, aqueles colonos que vinham do Norte, o São Vicente também era uma promessa da conquista do Sul, não é? É um santo de Valência, ou de Saragossa e de Valência, é um santo que estava no Algarve, é um santo que, quando é trasladado para Lisboa, no fundo está a dizer: nós estamos a recuperar as relíquias de um santo, assim como daqui a algum tempo iremos recuperar o território do Sul. Portanto, há uma mensagem política clara nisso, não é? Curiosa é também a rapidez com que se definem as armas da cidade inspiradas em São Vicente. Entre 1173 e 1233, que é a data desse selo, portanto, 60 anos, surgem as armas de Lisboa exatamente como nós as conhecemos hoje, não é? Portanto, aquela barca e os corvos, o que é um sinal de que o culto já está totalmente institucionalizado, já se tornou o santo padroeiro do concelho, portanto, de toda a população. Além disso, já é também o santo de São Vicente de Fora, é o santo padroeiro da diocese. Portanto, há uma identidade que é mesmo uma identidade coletiva. 850 anos depois, percorrendo as ruas da cidade, percebe-se uma sinalética vicentina de barcas e corvos que definem esta linha visual de uma cidade que não ignora as origens. Eu acho que as pessoas já não se recordam, mas as tabernas tinham corvos, que eram os Vicentes. Havia na Sé, no claustro da Sé, havia corvos. O Jardim Zoológico tinha corvos, hoje já não é possível. O corvo é uma ave em via de extinção e faz parte deste imaginário da cidade, o corvo. Na verdade, logo à entrada do Tejo, temos aquela que todos conhecem como Torre de Belém, que na verdade se chamava, originalmente, a Torre de São Vicente. É possível observar a figura do santo num dos cunhais da torre, conjuntamente com São Miguel.
É muito engraçado as pessoas olharem para a cidade e começarem a perceber a importância da Torre de São Vicente, do Mosteiro de São Vicente, de toda a importância que o santo teve no urbanismo, na história da cidade. Mas para além da cidade, Vicente é padroeiro da diocese e são vários os lugares sagrados a ele dedicados na periferia de Lisboa. E é uma coisa muito interessante. Nós fizemos para o arranque das comemorações, pedimos ao Sr. Cônego Tito Espinheira que nos indicasse várias igrejas de São Vicente dentro da zona de Lisboa. E foi muito engraçado porque há um São Vicente maravilhoso na igreja de Alcabidez. Para quem não conhece Alcabidez, fica em Cascais. Em Torres Novas, em toda a volta de Lisboa há São Vicentes, igrejas com São Vicentes, e é uma personagem muito, muito interessante que teve bastante impacto em todas estas comunidades. Dia 22 de janeiro, a liturgia recorda a memória de São Vicente, diácono e mártir. A catedral da cidade, que há 850 anos acolheu as suas relíquias, volta a apresentá-las em momento solene de celebração. Não é mera tradição, é desafio a atualizar no presente a tenacidade e o entusiasmo de Vicente, que lhe permite pagar com a vida a fé que o animava. Ele é o mártir do entusiasmo no amor por Jesus Cristo e pela causa do ser humano, nomeadamente pelos pobres e pelos necessitados. A dimensão sinodal que ele viveu prendia-se muito com aquela disponibilidade a servir todos. E, em terceiro lugar, a esperança, na medida em que, face a toda e qualquer adversidade, ele agia sempre do princípio de que a Deus tudo é possível, nada é impossível, e isto era a grande razão e a grande fonte da sua esperança. Portanto, não só São Vicente é atual, como nos atualiza a nós próprios. Um santo que assumiu, na vida, uma atitude, exemplo e valores tradicionais de uma vida santa e cristã. Um diácono, pregador, um profeta da palavra de Deus. Mas ele para nós tem este ano, particularmente, a sua atualidade, falo e digo, a sua atualidade tem para nós um sabor especial, na medida em que as três palavras fundamentais que estão a animar o patriarcado e a Igreja em Portugal, no seu geral, são com base na Jornada Mundial da Juventude, é exatamente aquele entusiasmo dos jovens, primeira palavra, entusiasmo, a segunda é aquela caminhada sinodal e a terceira é a esperança, em ordem já ao Jubileu de 2025. E não haja dúvida nenhuma que estas três referências estão presentes, foram promovidas e desenvolvidas por São Vicente. Nos 850 anos da trasladação das suas relíquias para Lisboa, importa trabalhar a memória e a história. Um homem que marca a cidade e o mundo, uma figura que deve ser inspiradora para os jovens, porque é a marca de uma cidade aberta. Lisboa, eu diria que começa a ser a cidade que é com estas relíquias. O Dom Tolentino contava e muito bem a importância nesse tempo das relíquias, ou seja, ao elas virem para Lisboa era um sinal da importância da cidade. O atrair para a cidade de Lisboa em 1173, muitos outros homens e mulheres que queriam vir a Lisboa porque essas relíquias aqui estavam e, portanto, para nós estas relíquias são extremamente importantes, mas são sobretudo a identidade que temos e que preservamos e que queremos continuar. A cidade do encontro e da diversidade que as relíquias reforçaram. A Lisboa onde se superam proveniências, culturas e tons de pele, que emergiu de forma única nesse encontro de 1 milhão de jovens, unidos pela fé e por valores que quiseram partilhar na Jornada Mundial da Juventude. É este também o espírito que São Vicente aqui inaugurou e reforçou há 850 anos e que perdura no tempo. Um acontecimento que de alguma forma responde à interrogação: e para que nos serve hoje? A que serve a Lisboa? A lição de Vicente.
Há 850 anos, coube às mulheres e aos homens de então trasladar a herança de São Vicente e ativar assim o amplo património espiritual e social que ela testemunhava. Hoje, essa tarefa cabe-nos a nós, chamados a ser, aqui e agora, trasladadores de futuro.